Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 do Banco BTG Pactual. Conosco hoje estão Roberto Sallouti, Renato Com e Júlia Rocha. Gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do banco. Após as considerações do Banco BTG, haverá uma sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão informadas. Hoje temos um webcast simultâneo que pode ser acessado pelo site www.btgpactual.com/ri e pela plataforma. Haverá um recurso de replay desta teleconferência a partir de hoje. Antes de prosseguir, quero mencionar que esta teleconferência pode conter declarações prospectivas relacionadas às perspectivas de negócios, estimativas de resultados operacionais e financeiros e aqueles relacionados às perspectivas de crescimento do Banco BTG Pactual. Estas são meras projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do Banco BTG Pactual em relação aos futuros dos negócios. Tais declarações prospectivas dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regulamentações governamentais, pressões competitivas, desempenho da economia brasileira e do setor, entre outros fatores e riscos divulgados nos documentos de divulgação arquivados pelo Banco BTG e, portanto, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Agora passo a palavra ao senhor Roberto Sallouti, que iniciará a apresentação. Senhor Sallouti, por favor, prossiga. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado por se juntarem à nossa conferência do primeiro trimestre. Se passarmos para a nossa página 3 da apresentação, temos os destaques principais. O trimestre, como todos sabem, foi muito desafiador. Tivemos um ambiente de mercado muito desafiador, tivemos aí um índice de 23,2% de return on equity. Isso mostra a nossa resiliência e diversificação, e continuamos aí dentro das diretrizes que damos, mesmo no meio deste ambiente. Falando sobre o segundo ponto, continuamos a crescer o nosso portfólio, 27% ao ano, mantendo aí a segmentação e diversificação geográfica, spreads estáveis e níveis adequados de provisão na carteira. Em relação ao asset management, nós tivemos um trimestre excepcional, com recorde de receitas e captações sólidas, mas também superamos a marca de R$ 1 trilhão de AUM e AUA. Tivemos também um trimestre fantástico no Wealth Management, onde batemos também a marca de R$ 1 trilhão, com muitos recordes aí, captações fortes, e consolidamos com sucesso a aquisição da Julius Baer Brasil no trimestre. Agora, no slide 4, os números. Tivemos um trimestre com 6,8 bilhões de receitas totais, um crescimento de 16,1, lucro líquido de 3,4 bilhões, 16,5 de crescimento ao ano, como mencionei anteriormente, com 23,2 de retorno no investimento. Tivemos 1,4 bilhões de reais no trimestre, parte veio da aquisição do Júlio Baer no Brasil, o Wealth Management crescendo aí 32% no Brasil, e a UM, a UA com 1,26 trilhão de reais. Na página 6, falamos do nosso portfólio de crédito, que atingiu 203 bilhões de reais, um aumento aí de 27% ao ano. A nossa base de funding com 16% de crescimento, um pouquinho abaixo no trimestre do que o trimestre passado, principalmente porque a gente antecipou as necessidades de funding por conta do prazo das nossas ações de offshore de mais de 1 bilhão
de dólares que pagamos no trimestre. Também tivemos uma estabilização aí com o índice de Basileia em 15,4%. Na página 7 mostramos os resultados, como sempre. Tivemos receitas aí de 6,8 bilhões de reais, lucro líquido 3,3, o ROAE de 23,2%. Temos aí uma alavancagem operacional com uma razão de 37%. Tivemos aí um patrimônio líquido muito bom. Claro que lembramos sempre que a resolução 4966 impactou muito os nossos resultados, como vamos falar nas próximas partes da apresentação, e ainda continuamos com um VaR baixo para o trimestre. Na página 8, mostramos as várias unidades de negócios e como elas estão performando nos últimos 12 meses. Vemos um crescimento significativo em corporate lending e business banking, também asset management e wealth management com 21%. Então, conforme dizemos nos últimos anos e trimestres, continuamos a ver estas unidades de negócios sobressaindo-se em relação às outras unidades. Temos aí uma baixa no investment banking de 9%, refletindo o que está acontecendo no mercado. Estamos satisfeitos com esses resultados e sales e trading com uma queda de 7% no ano. Aqui nós achamos que é uma questão de tempo que vai impactar no crescimento de sales e trading, mas nós todos sabemos que o ambiente esteve muito desafiador. Agora vou passar para Renato Com, que vai falar das unidades de negócios. Muito obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Vamos começar na página 10 com o nosso Investment Banking, onde temos resultados muito resilientes, com 308 milhões de reais no 380 milhões de reais no trimestre, uma melhoria aí na atividade do mercado na segunda metade do trimestre. Mas nós ainda estamos sentindo o impacto da alta volatilidade que vimos em dezembro e janeiro. Março foi muito melhor do que fevereiro, fevereiro foi melhor do que janeiro, então esperamos que para o segundo trimestre o nível da atividade será similar ao que vimos em março. Muito mais do que o que vimos em janeiro e fevereiro. A maioria das receitas vieram das transações de ECM, apesar do baixo número de transações, mas tivemos uma aquisição também suave de M&A no trimestre, mas ainda temos aí uma pipeline muito saudável a ser executada durante o ano. Durante o trimestre, fomos o primeiro em número de transações e volume de transações de ECM na América Latina. Agora, passando para a página 11, vemos nosso corporate lending em business banking e vemos aqui uma performance robusta com receitas recordes, uma expansão de carteira consistente com 1,932 milhões de reais, um crescimento de 5,6% e 34,5% no trimestre e no ano, respectivamente. O portfólio de crédito cresceu em 4,1% e 27% de crescimento comparado ao último ano e atingiu 230,6 bilhões de reais, enquanto que o nosso portfólio de PME aumentou 9% do trimestre, totalizando mais de 28 bilhões de reais. O portfólio continua a crescer, mantendo uma spread saudável e também a nossa disciplina, a nossa abordagem de risco disciplinada continua a contribuir aí para o portfólio em diferentes segmentos, mercados. Agora passando para o nosso Sales and Trading, na página 12, vemos que tivemos uma performance consistente com os outros trimestres anteriores, suportado, apoiado pela atividade, como o Roberto mencionou, e por baixos níveis de risco.
As receitas estiveram entre 1,312 milhões de reais, a maior parte de contribuições de frontline, e apesar dos altos níveis de volatilidade relacionadas às incertezas globais, especialmente em janeiro e fevereiro, e também por conta da sazonalidade negativa que é comum no primeiro trimestre, que é um período de férias aqui na América Latina. É importante notar que as receitas foram impactadas por dois eventos únicos durante o quarto trimestre, do último semestre. Nós tivemos aí uma questão com a Eneva, refletindo agora no primeiro semestre, no primeiro trimestre, e isso está na ordem de 1,50 bilhões de reais. E tivemos a transferência da contribuição da FMG para a nossa Sales and Trading Line. Então, a contribuição será menos relevante para o banco no futuro. E durante esse trimestre, a EFG contribuiu com 130 milhões de reais, como vimos aí, parte da nossa posição no prêmio. Mas esperamos que nos próximos semestres a contribuição vai voltar aos níveis que vimos em 2024, que foram mais próximas a 30 milhões por trimestre. Então, nós temos 250 milhões negativos de contribuição da Eneva, um one-off, e também uma contribuição positiva da EFG de 100 milhões de reais. Então, temos aí 150 milhões de contribuição negativa dentro da nossa linha de Sales and Trading durante este primeiro trimestre. E agora, no lado direito, nós vemos o VaR, que permaneceu quase que estável em níveis muito baixos, 16 pontos base, muito próximo aos trimestres anteriores. E o componente de risco de mercado fechou aí em 21,6, um pouquinho abaixo do trimestre anterior, mas em linha aí durante o que estivemos em 2024. Passando para a página 13, vemos nosso negócio de asset management, onde tivemos receitas recordes também. Ultrapassamos 1 trilhão de reais em ativos sob administração e gerenciamento e gestão. Tivemos aí 11,3% de aumento comparado com o trimestre anterior e 28% comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Vemos um crescimento consistente em managed fees, e como sempre fazemos no primeiro e terceiro trimestre do ano, a gente registrou as contribuições das posições minoritárias, das participações minoritárias em assets independentes. O AUM e a AUA superou a marca de 1 trilhão de ativos, como eu mencionei, 1,26 trilhão de reais, o que representa um crescimento de 3,4% comparado ao trimestre anterior e 6,6% comparado ao primeiro trimestre do último ano. E o Net New Money também cresceu bastante comparado ao trimestre anterior, e as captações foram mais direcionadas aí aos nossos ativos e franchise. Agora, passando para a página 14, nós vemos que tivemos também uma performance muito forte, com receitas recordes, e o nosso WUM atingiu 1 trilhão de reais. As receitas estiveram em 1,1 bilhão e 48 milhões de reais, um aumento de 8,8% durante o trimestre e 19%, ponto 2 comparado ao último ano, trimestre do último ano. Nosso WUM atingiu aí um aumento de 32% comparado com o primeiro trimestre do ano de 2024. Tivemos também uma
captação forte, apesar da sazonalidade normal, usual do primeiro trimestre. Total net new money veio em 88,1 milhões de reais, e com a consolidação da Julius Baer, a gente, ah, que a gente completou no quarto trimestre, isso respondeu aí foi responsável por 60 bilhões de reais. Então, sem ela, a gente vê que o net new money gerou aí em torno de 28 bilhões de reais, o mesmo nível que a gente tem gerado nos últimos trimestres, já há quase 3 anos, com níveis similares de captação de net new money. E em abril, nós anunciamos a aquisição da JGP Wealth Management, que é uma multifamily office com 18 bilhões de ativos sob gestão, reforçando aí a nossa pegada em produtos e serviços. Essa transação requer, né, as necessárias medidas regulatórias, que a gente espera completar aí pelo final do segundo trimestre. Passando para a página 15, participações, tivemos aí uma equivalência de patrimônio da Tu Seguros, aí uma equivalência patrimonial de 66 milhões. Do Banco Pan, a equivalência patrimonial aí de 160 milhões de reais. As accruals do Banco Pan, da carteira do Banco Pan adquirida nos trimestres anteriores, estão em torno de 106 milhões de reais, e os efeitos de eliminação contábeis aí da compra de portfólio do Banco Pan no trimestre passado estiveram na casa dos 43 milhões de reais. Então, uma contribuição de 290 milhões de reais em participações, um valor similar ao que tivemos nos trimestres anteriores, mesmo excluindo a contribuição do EFG, que agora será registrada em Sales e Trading. Passando para a página 17, nós vemos as nossas despesas e principais indicadores, e aqui nós vemos que estamos continuando a ganhar em alavancagem operacional, e conforme nossas receitas crescem continuamente aí, em um ritmo bom, tivemos uma queda leve de 1,8% por conta da menor provisão de bônus e despesas tributárias. Os salários e bônus aumentaram em 12,1% no trimestre, por conta aí das promoções que sempre fazemos, né? E outros componentes, sempre temos o reajuste salarial obrigatório relacionado à inflação, que acontece sempre no primeiro trimestre, e os ajustes de salário relacionados às promoções, um processo que fazemos no quarto trimestre, mas que impacta os registros no primeiro trimestre de cada ano, como vimos em 2004 e 2003. Esperamos que nos últimos 3 trimestres aqui, de 25, esta linha crescerá em um passo devagar, relacionado aí às hires e aquisições. As despesas administrativas e outras permaneceram flat no trimestre. O, o, ah, o índice de eficiência eh, esteve aí ajustado em 37%, o índice de remuneração em 21%. Na página 19, nós vemos que o total assets aumentou em 3,6% comparado ao quarto trimestre de 24, e nós estamos usando agora números pro forma do quarto trimestre de 24 por conta da resolução 4966, que já estava implementada para dezembro. Então, a gente precisa implementar essa resolução em janeiro, mas os números de dezembro já estão. Então, para melhor comparar os números de um com o outro, e também como resultado da implementação da 4,99, que afeta as nossas transações, então, a gente agora registra a exposição líquida das transações.
e isso representa uma desalavancagem nos nossos ativos. Então, agora a gente apresenta aí um nível de 8,9 vezes o nosso patrimônio, mas acreditamos que vamos fechar em 10 vezes o nosso patrimônio. Ah, temos aí níveis robustos de liquidez com caixa e equivalentes de 71,1 bilhões. E no Business Banking e Corporate Lending, nós temos agora 3,9 vezes o nosso patrimônio. Na página 20, nós vemos a nossa base de unsecured funding, vemos que os nossos funding totais tiveram aí uma redução leve de 2,0 no trimestre, com 9,4 de títulos seniors que vencem agora. E também nós estamos preparados, então, durante o quarto trimestre, vimos um crescimento forte na nossa base de unsecured funding. E se não fosse pelos efeitos da valorização, o nosso valor estaria flat, mesmo com o vencimento do prazo dos títulos. O retail funding aumentou em 31%, 2,3%, e os depósitos agora representam 7% do total funding. Neste trimestre, também tivemos 800 milhões de reais de títulos emitidos, isso fortalecendo aí a nossa base de capital. Finalmente, olhando agora para nosso índice de Basileia, na página 21, vemos que o capital principal permaneceu aí em 15,4%, com um capital total nível 1 de 12,2%, e o nosso VaR, como já disse, permaneceu em volumes médios muito baixos aí. Isso como resultado da nossa abordagem conservadora perante o cenário macroeconômico desafiador. Então, temos aqui um conjunto de resultados muito sólidos em corporate lending, asset management e também wealth management e, em geral, as receitas totais, tivemos recordes aí de receitas e de lucros. Agora podemos abrir para as perguntas. Obrigado. A palavra agora está aberta para perguntas de investidores e analistas. Se você tiver alguma pergunta, clique em levantar a mão neste momento. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Tito Labardo, do Goldman Sachs. Por favor, prossiga. Olá, bom dia, obrigado por aceitar a minha pergunta. Parabéns pelo trimestre forte. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o capital ratio. O primeiro trimestre vocês estão crescendo aí com portfólio, mas eu queria ter uma ideia. Como que vocês estão pensando aí na base de capital? Vocês têm alguma restrição? Vocês acham que vão continuar a crescer? Vocês estão gerando capital durante o ano. Me dê uma contextualização sobre a lucratividade e o crescimento que estão entregando. E a segunda pergunta sobre as interests e outras linhas, esse trimestre muito forte. Queria ter certeza de que tem alguma outra coisa além da taxa de juros aí que está impulsionando tudo isso. Como é que isso vai passar agora a se comportar? Principalmente considerando que talvez a taxa diminua até o fim do ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Tito. Bom, sobre a primeira pergunta, a gente continua a acreditar que os lucros serão suficientes para
manter o objetivo de nível um que a gente quer, a gente vai conseguir atingir o mercado de 81 com spreads muito atrativos, acumulando aí, se a gente conseguir entregar essa guidance a talvez torno de 70% aí no patrimônio no nível um. Isso vai ajudar a realmente manter o crescimento que nós queremos em sales and trading e nas outras linhas. Temos tido alguns efeitos das mudanças nas regulamentações, isso são one-offs, e a gente se sente muito confortável com os lucros retidos, que serão mais do que necessários para sustentar o nosso crescimento. E na segunda pergunta, eu não acho que tenha algo extraordinário, é uma acumulação de capital, monetização de DTAs, por exemplo. E, naturalmente, se a taxa de juros diminuir, a gente vai mexer no portfólio. Mas acho que será um ambiente muito bom para os negócios. E eu acho que, mesmo com a diminuição de juros, vai ser um bom ambiente para os negócios em geral. Bom, só um follow-up rapidinho em termos de ROE. O que que vocês esperam em relação? Vocês acham que vão continuar a aumentar ano a ano? Quão alto o ROE pode chegar, especialmente devido ao ambiente em constante mudança aí que estamos vendo hoje? Olha, agora eu vou permanecer aí com a diretriz que nós já demos. Eh, o ROE é maior do que nos últimos anos, é a tendência que estamos tendo, e a gente se mantém aí com a guidance que a gente já deu. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. A próxima pergunta vem de Daniel Vaz, do Safra. Por favor, prossiga. Olá a todos, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria me focar em sales and trading. As receitas diminuíram, é entendível devido aí ao mercado de capitais. eh, mas tem algum outro fator que tenha impactado nesta queda? Vamos esperar uma recuperação, considerando aí que o mercado está aí com um declínio nas taxas futuras. Vamos ter aí talvez 15 milhões de reais aí. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, se você considerar os one-offs que a gente explicou, está mais ou menos estável, o negócio de sales and trading. E sim, eu acho que você está certo. A tendência que a gente está vendo com maiores captações em outros mercados que não os Estados Unidos, o que a gente viu acontecer, e a gente viu os níveis do mercado de capitais e do patrimônio. Eu acho que isso tudo é positivo porque nós continuamos a crescer aí no wealth management, o mercado de capitais no Brasil, mesmo que se diga que estão sendo afetados aí pelo alto nível de juros, tem mostrado resiliência, está se tornando mais sofisticado. Então, a gente acha que realmente, com o tempo, esperamos o sales e trading um retorno ao crescimento. Talvez não o crescimento que vemos em corporate lending ou asset management, mas a gente acredita, sim, que vai voltar a crescer conforme a tendência volta ao que, digamos, seria o normal. Ok, muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Por favor, prossiga. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês pela primeira vez. Minha pergunta é sobre as provisões, a contabilidade. Vocês podem nos ajudar a entender como que a Neo Contability se traduz aí nos resultados nessa
bridge aí comparando com o último trimestre no patrimônio dos acionistas e com os relatórios que foram divulgados agora. Oi, Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o principal impacto foi sobre o patrimônio, 964 milhões de reais, a maioria veio do impacto do Banco Pan e que esteve próximo aí de 700 milhões de reais. E a parte remanescente foi registrada também com o BTG diretamente também. O principal impacto foi relacionado aos portfólios que adquirimos do Banco Pan. Para o BTG, foi um impacto letal, porque a gente já usava uma metodologia de perdas esperadas com a nossa contabilidade, a nossa carteira de lending, que é a maioria do portfólio do lending no BTG. E, então, isso já estava registrado aí no nosso patrimônio em diferentes estágios. Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, sim. A outra pergunta é relacionada ao portfólio de PME, que foi muito bom, o crescimento foi expandido aí um pouquinho mais no último trimestre. Eu queria entender se tem alguma nova operação aí aparecendo, em corporate lending aí para os próximos trimestres. Olha, é só o desenvolvimento do negócio conforme a gente faz o rollout aí dos novos produtos, continuamos a adquirir novos clientes e os clientes de outras safras estão interagindo mais conosco em outros produtos. Não tem nada de ordinário aqui. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Jorge Trury, do Morgan Stanley. Por favor, prossiga. Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos números. Eu queria perguntar o seu ponto de vista sobre as taxas de Selic, o consenso da economia, o que pode acontecer ainda nos próximos anos. A gente começa a ver uma possibilidade aí em novembro. Eu queria uma revisão sobre isso e também eu queria saber, se esse for o caso, com que rapidez vocês acham que os negócios principais, que são mais sensíveis, podem se recuperar? A gente pode ver alguma desvantagem aí das estimativas do segundo semestre? Você acha que é só o primeiro semestre de 2026 vai ter uma recuperação? Como é que você vê esse cenário e aí com os seus negócios core? Obrigado, Jorge. Na verdade, pessoalmente, eu não espero cortes na taxa este ano ainda. Eu acho que nós estamos ainda num ambiente volátil, ainda estamos vendo números bons de crescimento, ainda temos expectativas de inflação que não estão ancoradas. Então, o mercado sempre tenta antecipar aí, né, os pivôs, porque a gente sabe, todos nós, que os níveis de juros estão altos, nominais e reais, mas nosso objetivo é 3% e temos que ancorar as expectativas aí. Eu, pessoalmente, acho que o nosso ponto de vista é um pouco otimista, especialmente do lado de vista dos negócios. E como eu sou um trader, antigamente eu já fui trader, é o que eu estou achando agora, né? Estrategicamente, nós estamos aí com não estamos com expectativas de cortes de taxas para agora, mas sim nós nos beneficiaríamos em asset management, em wealth management, criaríamos um melhor ambiente para crédito, para wealth sales and trading. Então, eu acho que
Seria muito melhor para os negócios se nós voltássemos para 4,5 de taxa de juros reais, com uma meta de inflação de 3%, mesmo que estivéssemos rodando entre 3 e 4. Então, seria muito melhor para os negócios, como todos sabemos. Obrigado. Obrigada. A próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Por favor, prossiga. Obrigado. Oi, Renato. Salute. Obrigado pela conferência. Tenho uma pergunta sobre os resultados de Asset Management. Ficou muito claro do Renato que é sazonal, ali no primeiro e segundo trimestre, mas foi um pouquinho mais alto do que no passado. Então, eu queria só checar se esse é o novo normal. Talvez vocês estão comprando mais participações aí no Asset Management, ou trimestre a trimestre vai se tornar normal nos próximos, ou seria alguma coisa mais extraordinária aí para a linha de Asset Management? E a segunda pergunta é, no EFG, eu lembro que é uma longa história, né? Vocês compraram alguns anos atrás, vocês venderam, tinham uma parceria com a Generali. Como que vocês veem o EFG? E eu acho que o Renato, acho que ele mencionou que vocês viram a posição menor, esses 130 milhões de ganhos, é, eles ainda estão aí, se eu puder perguntar, é, isso é bom para vocês quando vocês movem isso para Sales and Trading, né? Obrigado. Obrigado. Relacionado ao Asset Management, com os eventos específicos que temos, às vezes temos companhias que investem, nas quais investimos e que performam melhor, dependendo ali do ciclo, do momento. Então, tivemos resultados bons aqui, também tivemos bons resultados durante o primeiro trimestre de 2024, com boas contribuições lá. Agora foi um pouquinho melhor do que tivemos no primeiro trimestre de 24, comparando o mesmo momento, certo? Mas nada em específico ali. E, obviamente, também inclui a evolução, não apenas. Não são mais one-offs, né? Eles já são receitas recorrentes que a gente está registrando aí no primeiro trimestre. E, obviamente, a evolução dos assets under management e administration, a UM, a evolução de todos os negócios como um todo. E sobre a segunda pergunta, que foi relacionada ao EFG, de um one-off, como eu mencionei, perto aí de 100 milhões de reais, a venda de parte do nosso investimento que a gente tinha no banco durante o trimestre, a gente teve aí, tem a propriedade para o banco agora é tipo uma posição de portfólio, dependendo das condições de mercado, a gente pode vender um pouco mais ou manter essa posição. Mas a gente espera que a receita recorrente que a gente vai ter, que essa posição vai ter no FEG, vai estar nesse nível que eu mencionei aí, em torno de 25 a 30 milhões por trimestre. Muito obrigado, Renato. Obrigado por compartilhar os números e parabéns aí por Asset Managing e as outras linhas que tiveram bons resultados. A próxima pergunta vem de Renato Meloni, como autônomo. Por favor, prossiga. Senhor Maloney. Olá, podem me ouvir? Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por aceitar minha pergunta. Queria falar sobre o ciclo de crédito, como vocês veem o desenvolvimento aqui durante o ano e onde vocês verão riscos aí para o crescimento. E também relacionado a isso, e pensando mais a longo prazo, o portfólio de PMEs não.
Está crescendo bem, como, né, nas corporações grandes, mas ele permaneceu meio que estável nos últimos trimestres. Então, o que está onde vocês querem chegar no final do próximo ano? Como vocês acham que será o saldo? Muito obrigado. Obrigado, Renato. Sobre o ciclo de crédito, eu acho que a gente falou sobre isso no final do ano passado, que a gente estava antecipando condições duras aí para o crédito. Na verdade, eu diria que a performance do portfólio, eu diria que foi melhor do que a gente se preparou para, o que são boas notícias, mas nós continuamos a entender que, o nível das taxas de juros apresentam situações desafiadoras aí para as companhias. Ao mesmo tempo, a economia vai desacelerar, isso também terá implicações para os diferentes perfis de crédito que nós temos. Isso vai atingir as grandes corporações, o consumidor, as PMEs, e como sempre a gente modela para condições muito mais desafiadoras ainda do que estamos vendo. Isso eventualmente pode acontecer, e se elas acontecerem, nós estaremos preparados. Mas até agora, o ciclo de crédito nos surpreendeu positivamente no final do primeiro trimestre, digamos que nós estávamos preparados para ele. E sobre as PMEs, esse segmento, acho que nós realmente temos uma abordagem mais conservadora que limita o crescimento aí. Nós estamos bem satisfeitos com o crescimento do business banking e continuamos a juntar mais dados sobre os PMEs. Ao mesmo tempo, a gente se sente confortável com os dados que temos. E nós estamos aí vendo as macrocondições para começar a explorar as linhas de crédito, onde temos altos spreads, mas também altos riscos. Mas ainda não estamos confortáveis, então a gente continua a se focar no nas PMEs com produtos de baixo risco, quando temos garantias, e por isso nós estamos crescendo aí em linha com o portfólio total. Mas, como você disse, é uma boa oportunidade onde temos ainda uma pequena margem, participação de mercado, e se formos disciplinados, vamos continuar a ter bons produtos, ofertas, e vamos continuar a fazer o rollout desse business ao longo do tempo aí, com maiores spreads do que nós tivemos tendo aí nos corporates maiores. E na América Latina, na Chile, na Colômbia, nós temos uma diversificação de segmento, além da geográfica, e isso nos deixa muito confortáveis para encarar os diferentes ambientes e mercados que nos são, oferecidos. Ok, muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Tiago Batista, do UBS. Por favor, prossiga. Olá, me ouvem? Sim, a gente te ouve. Olá, salute, Renato e Júlia. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. A primeira sobre o negócio de wealth management. Queria ouvir de vocês a sua estratégia com as aquisições todas que vocês fizeram. Vocês compraram a Júlio Baer, a JGP, e só para entender, então, a sua estratégia, queria entendê-la. E a segunda pergunta, como que vocês veem a perspectiva para o negócio de IB durante o ano? O Renato mencionou no começo que nos outros meses é melhor do que no começo do ano, mas quando a gente olha para 2025 como um ano inteiro, será que estamos vendo uma contração dessa linha ou não? Obrigado, Tiago. Bom, sobre o wealth management, como você sabe, nós estamos presentes em todos os segmentos diversos, varejo, ultra high. Nós temos
diferentes canais de distribuição. Nós temos o B2C, os nossos conselheiros, nossos gestores, nossas plataformas para high-end. E a gente fez aquisições do passado que foram focadas em, no negócio de varejo de alta renda. E vimos oportunidades no high e ultra high, no segmento de multifamily offices também. Adquirimos uma plataforma dessas que integramos, temos aí diferentes canais, temos uma linha completa de produtos com todos os investimentos em tecnologia que fizemos e temos aqui serviços para todos os perfis de cliente. Então, com relação às aquisições, nada mudou, estamos presentes em todos os diferentes segmentos e temos diferentes oportunidades para nos consolidar nesse segmento, prestando atenção a tudo no mercado. Em relação ao investment banking, eu diria que nós estamos agora muito mais otimistas do que estávamos, começando aqui em meados do primeiro trimestre, com algumas expectativas de mercado que diminuíram significativamente em receita. Então, a gente é conservador, a gente sabe que o mercado é desafiador. E hoje, se nós olharmos para a nossa pipeline de M&A, de DCM, e o nível da Bolsa de Valores, que permite aí algumas transações de ECM acontecerem, a gente viu algumas acontecerem nas últimas semanas, estamos mais otimistas do que estávamos. E vemos as mudanças ano a ano, mas acreditamos que as previsões que alguns participantes do mercado tinham no começo do ano foram realmente conservadores e que os mercados emergentes agora estão se beneficiando deste fluxo e dessa diversificação dos mercados dos Estados Unidos que eram muito dominantes nos últimos anos. Isso nos permite agora sermos mais construtivas e otimistas com os resultados deste ano. Muito claro. Muito obrigada. A próxima pergunta vem de Henrique Navarro com o Santander. Por favor, prossiga. Olá, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é sobre o Banco Pan. A participação toda agora está nas mãos de vocês a estratégia do banco. Então, com o birô privado, para alguns bancos menores, nós sabemos que o private bureau poderia ser transformador. Minha pergunta é: como vocês veem o impacto positivo do Private Bureau no Banco Pan? Pode ser bom, pode ser muito bom, transformador. Qualquer coisa que vocês puderem compartilhar conosco será muito bem-vinda. Muito obrigado, Navarro. Eu diria que é muito bom. Eu não diria que é transformador, porque a gente ainda está nos estágios iniciais do produto, tem muita coisa que precisa acontecer, alguns players ainda não estão presentes, estamos ainda entrando com a portabilidade, mas eu acho que é muito positivo, é um dos produtores mais importantes, entre os 5 maiores aí do consignado privado, e ao mesmo tempo todos os problemas que estamos vendo no INSS fazem o mercado ser mais desafiador. Eles pararam com a produção de novos produtos, mas eu diria que é muito positivo. E nós estamos integrando o Banco Pan, o back-office e o controle. Estamos construindo, ainda é um negócio em transformação, mas a gente vê que o consignado privado será muito positivo para a franquia. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Antônio Ruete, do Bank of America. Por favor, prossiga. Olá, bom dia a todos, obrigado. Tenho uma pergunta sobre o Banco Pan também. O Banco Pan, a ideia é ter um único aplicativo operando com os bancos todos. Queria que vocês explorassem um pouco sobre como isso vai funcionar, como que isso, quais seriam as implicações para ambos. O Banco Pan também, se vocês pudessem explorar um pouquinho mais
A estratégia de integração do banco, isso já esteve na agenda, mencionada por ambos os bancos. Então, eu queria ter um pouco mais de detalhes sobre o que poderiam ser os ganhos adicionais relacionados a custos e receitas potenciais. Também tem uma segunda pergunta mais estratégica. Se nós olharmos para a composição de receitas, em relação aos anos passados, mudou bastante. Então, se a gente olhar para o IB, o Sales and Trading, que eram, responsáveis por até 30%. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais, se vocês pudessem, as implicações potenciais, quais são os níveis do ROE desses, drivers principais aí, como que isso se traduz na evolução do seu ROE, olhando agora para o futuro. Muito obrigado, Antônio. Bom, sobre a integração do Banco Pan. Há alguns anos tínhamos um co-controle, então a gente não podia integrar o controle dos back-office, mas depois nós não tínhamos o bandwidth, a largura de banda no BTG, mas agora nós passamos por uma transformação importante com a implementação de várias estratégias e o que a gente chama de negócio de PME. E agora, no meio do ano passado, a gente finalmente começou a integrar o back-office e as funções de controle. Nosso objetivo principal é navegar para realmente um único sistema principal que seria compartilhado por ambos os bancos. Isso vai acontecer provavelmente em meados do ano que vem. E quando isso acontecer, haverá um benefício de todas as características de que um único aplicativo, né, e um único sistema compartilhado pode oferecer. Teremos eh, redução de custo de energia, porque teremos então só um sistema, o BTG é muito escalável, isso vai nos permitir alocar as diferenças de custo e teríamos mais eficiência operacional em ambos os bancos. Isso então será começaremos a ver isso a partir do meados do ano que vem, mas somos muito otimistas porque acho que realmente vamos a melhorar a experiência do cliente, vamos reduzir o risco operacional. Estamos muito otimistas, realmente, apesar de que sabemos que vai levar mais tempo do que nós gostaríamos para que esta integração aconteça. Falando sobre a composição de receitas, você está certo. Nós continuamos a esperar aí um crescimento do Wealth Manager mais forte do que o resto. O crédito também vai crescer mais do que o Sales and Trading e o IB. Isso, então continuamos com a guidance que nós damos nos últimos anos, que é um aumento na alavancagem operacional e, consequentemente, na expansão do ROE. E, como dito em uma das perguntas anteriores, não queremos dar guidance ainda este ano, mas estamos vendo essa tendência nos últimos anos, e se nós continuarmos a ser bem-sucedidos em nos beneficiar da alavancagem operacional, em crescer nessas franchises onde não usamos capital, a gente acredita que essa tendência vai continuar. Obrigado, isso foi ótimo, obrigado. A próxima pergunta vem de Pedro Leduc, do Itaú. Por favor, prossiga. Olá, bom dia a todos. Obrigado por aceitar a minha pergunta sobre as receitas de corporate blending. Poderia nos dar mais detalhes sobre essa movimentação? Primeiro, a gente percebeu que eu queria que vocês nos dessem aí ah, uma ideia sobre essas receitas não tradicionais de crédito, o que elas representam para vocês. No último trimestre, vocês mencionaram como a América Latina já era importante no portfólio total. Se vocês puderem nos dar um senso aí, se a América Latina está mais alta ou mais baixa e se consolidou como?
Oi, Leduc, obrigado por sua pergunta. Olha, para ser sincero, a gente não vê neste trimestre nada muito diferente do que nos últimos trimestres. Em PME, a gente continua a ver benefícios do negócio de banking. A Latam esteve estável, com 16% aí, como mencionado, no último trimestre. Então, 20% mais ou menos estável aí, não foram grandes mudanças. Eu acho que aqui não tem nada muito diferente do que a gente viu nos últimos trimestres, tentando ser bem específico aí, o mais específico que eu posso. Ok, tá bom, isso já ajuda bastante. E um follow-up a isso, sobre os PMEs e as grandes empresas. Você podia nos dar uma atualização sobre como isso está progredindo? Será que a gente vai ver mais presença deste novo segmento aí que vocês estão atacando? Ah, definitivamente sim. A gente está expandindo nossa presença geográfica no Brasil, estamos investindo em marketing, estamos investindo em diferentes produtos. Então, sim, estamos bem otimistas com os resultados, muito otimistas com as tendências que estamos vendo. Acreditamos realmente que isso representa muito boas oportunidades para os próximos anos, conforme nós continuamos a crescer nessas linhas. Obrigado e parabéns. Obrigado. A próxima pergunta vem de Brian Flores. Por favor, prossiga. Olá, equipe, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Um follow-up sobre a pergunta do Ledu, que eu quero perguntar se vocês estão crescendo aí o sistema com alta margem, com uma maior margem no corporate lending, conforme nós vimos aí nos relatórios do banco nas semanas anteriores, tem alguma desaceleração em alguns setores. Eu queria que vocês explorassem como vocês veem o ambiente no Brasil. Vocês veem a manutenção deste ritmo ou vocês estão pensando em desacelerar um pouco? Como vocês veem a qualidade aí disso tudo? Se vocês pudessem me dar uma ideia, seria muito útil. Muito obrigado, Brian. Bom, a gente cresceu o portfólio em 27%, até o final do ano vai estar próximo de 27%, então vai desacelerar um pouco. A gente tem um benefício aí de termos um market share baixo e nas PMEs e no médio corporate. E então a gente se beneficia dessa margem baixa de market share. E a gente está trabalhando em diferentes geografias na América Latina. Então, definitivamente, a gente vai cair um pouco desses 27%, que era muito forte, mas a gente vai continuar a sobressair no mercado e crescer esse mercado por conta dessa diversificação de geografia e de segmento, especialmente daqueles onde nós tínhamos uma market share muito baixa. Muito útil, muito obrigado. Obrigado. Isso nos leva ao fim da sessão de perguntas e respostas. Passarei agora a palavra para o senhor Roberto Salute para as suas considerações finais. Por favor, prossiga, senhor. Muito obrigado a todos por se juntarem à nossa call mais uma vez. Obrigado por sua confiança na nossa parceria e esperamos vê-los então e conversar com vocês no futuro. Muito obrigado e bom dia. Obrigada. Isso conclui a nossa apresentação de hoje. Vocês podem então